Se você tem dificuldade em realizar os seus sonhos, você fala assim, Tati, eu coloquei no papel, mas eu tenho uma baita dificuldade. Nós já estamos no 3º mês, estamos acabando o 1º trimestre. Pois é, então superar essas dificuldades de planejamento pode ser um desafio, e é um desafio. Mas é totalmente possível quando você aplica estratégias e práticas eficazes. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Definir objetivos claros é o pilar, é fundamental. Tenha uma compreensão clara do que você realmente deseja alcançar com o seu planejamento. Objetivos muito bem definidos e específicos nos ajudam a direcionar todo o nosso esforço, nossa energia na direção certa. E é para isso que esse autoconhecimento que nós falamos é fundamental. Nós precisamos atrelar as nossas metas com os nossos valores. Talvez seja o pilar mais importante para que você consiga executar o seu sonho, a sua meta e conseguir ter foco, manter a direção. O autoconhecimento é como uma bússola. É como uma bússola. Quando você fala assim, nossa, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E muitas pessoas, eu estava conversando, eu atendi, vamos fazer um entre parênteses, eu atendi uma menina de 40 anos ontem e ela falou assim, eu estou o tempo todo tentando várias coisas e eu não consigo. Ela falou assim para mim, e ela começou a relatar algumas coisas. Daí eu perguntei para ela, o que você quer? Ela falou, não sei. Eu perguntei para ela, por que você levanta todos os dias? Ela ficou muda. Ela começou a chorar. Quando nós falamos sobre realizar, as pessoas subestimam isso. Gente, vamos parar? Meus queridos rotineiros, minhas queridas rotineiras, vamos parar nesse momento. Se você realmente quer realizar tudo aquilo que você colocou no papel, você precisa obrigatoriamente saber se realmente é você que quer tudo aquilo. Eu sei que isso pode parecer banal, isso pode parecer loucura, mas eu já passei por isso também. Quando eu comecei a falar para essa menina de 40 anos, o que você quer? Ela ficou sem reação. E é claro, se você não sabe para onde você quer ir, tanto faz. Você acorda por acordar, você faz por fazer. As pessoas falam, é legal andar de skate, então vamos andar de skate. É legal velejar, então vamos velejar. Mas Tati, o que tem de errado com isso? O que tem de errado com isso é que você, nessa jornada que não é sua, você não se realiza. Há grandes chances de você não se realizar. Se o sonho não é seu, então você vai viver o sonho de uma outra pessoa. Nós estamos falando agora sobre realizar. Se você realmente realizar, você precisa saber se é importante para você realizar. Isso é o pilar fundamental. Eu poderia parar por aqui, porque esse é o primeiro passo. Esse primeiro passo, a maior parte das pessoas não dá, não tem a resposta. E se você falar assim, Tati, como já me perguntaram, como eu consigo mergulhar em mim? Como eu consigo saber o que realmente eu quero? Eu, particularmente, eu gosto daquela estratégia de você olhar para a sua criança. Eu sei que talvez você já tenha ouvido isso, só que isso funciona. Pelo menos funciona bastante para mim, tá? E funciona bastante para as pessoas que eu aplico essa estratégia, porque sim, isso é uma estratégia. Quando nós somos crianças, nós somos tão lindos, porque nós fazemos pela nossa natureza, nós não temos tantas influências. Quando você fala para uma criança, você quer ir para lá? Ela fala, não, eu não quero, eu não gosto disso. Ela é honesta, ela é verdadeira. Então, se eu te perguntar, minha criança,
O que realmente você gosta? Eu, quando eu era criança, minha mãe falava que eu ria para qualquer pessoa. Ela tinha medo de me perder, porque as pessoas abriam um braço para me pegar e eu ia. Eu sempre fui voltada, inclinada para as pessoas. Eu lembro de uma vez, chegando no colégio, eu via uma criança chorando e eu não sabia quem era. Eu fui lá e perguntar: o que eu posso fazer por você? Eu tinha 8 anos de idade, eu não lembro, mas eu lembro dessa situação. E foi automático da minha parte. Então, a minha essência sempre foi voltada para as pessoas. Sempre foi. Eu me perdi no caminho. Só que quando eu voltei, por que eu faço coach? Por que eu faço, Tati? Por que você faz o que você faz? Por causa disso. Por causa do que eu acabei de te falar sobre autoconhecimento. É o meu objetivo. É a minha meta. É parte dos meus valores. Entende? E por isso me faz feliz. E é por isso que eu consigo realizar. E quando nós falamos conseguimos realizar, entenda nas linhas menores que é: eu aguento o tranco, eu aguento o desafio, eu aguento tudo que vier de obstáculos, de dificuldades que esse trajeto vai me proporcionar. Porque sim, vai proporcionar, vai doer. Porque aqui não vamos romantizar, não vamos romantizar. Quando você escolhe um caminho, caramba, eu quero ser milionário. Ok, você escolheu esse caminho, por que eu quero ser milionário? Vamos lá, vamos na essência. Por quê? Porque eu nunca tive nada, porque eu sempre faltei, eu quero segurança e meus pais não conseguiram me dar, então eu quero. Então, para você, é um valor seu. Vamos colocar essa situação, tá? É um valor seu. Por algum motivo lá atrás, você se sentiu inseguro, você precisa dessa segurança e você vai buscar. Ok, você já entendeu que é um valor seu. Só que isso vai demandar muito, mas muito esforço de sua parte. Porque senão todo mundo seria milionário, certo? Todo mundo teria uma mansão, todo mundo teria, né, uma Lamborghini, uma Mercedes, sei lá, qual carro que você gosta na garagem. E não é o caso, certo? Como realizar? Entenda, o primeiro passo é isso. É você se conectar com a sua essência, é você se conectar com os seus valores. Não adianta nada, o papel ele aceita tudo. Você pode colocar um monte de coisa aqui no papel. Mas a pergunta, você realmente quer aquilo? E por que você quer aquilo? Aquilo vale o seu esforço? Aquilo vale o seu tempo? Quando você chegar lá, você fala assim: nossa, que delícia que eu resolvi isso. Que delícia que eu realizei isso. Eu lutei por isso, eu conquistei. Caramba, eu tô bem na fita comigo. Eu estou bem na fita comigo. Percebe? É um jogo mental muito lindo, inclusive. Então, sim, é o primeiro pilar. Faça esse exercício de visitar a sua criança interior, certo? Porque ela ainda está aí viva. Ela ainda está aí viva. E eu recomendo fortemente que você acolha ela, que você atenda ela em todos os sentidos, ok? Com atenção, com carinho, com suporte, atenda ela, certo? Assim, olha lá, primeira estratégia para você conseguir ter planos realistas. Eu nem comecei a colocar as metas, você percebe? Eu nem coloquei. E quando nós falamos de metas, se você me acompanha, claro, nós estamos falando sobre aquelas metas SMART. O que são aquelas metas SMART, que significa inteligente? São aquelas metas que são bem específicas, bem detalhadas. Aquelas metas que têm prazo. Aquelas metas que têm um plano razoável. Certo? O que é razoável? Não é aquela coisa impossível de se alcançar, só que não é tão molezinha, não é tão facinho assim, certo? E isso são metas SMART. Então entenda esse conceito. Para você criar, para você realizar planos realistas, você precisa ter metas realistas, ok? Esse é o primeiro pilar, tá? E isso vai te dar motivação. É um motivo para a sua ação. Lembre-se que do motivo que você está planejando.
Mantenha-se motivado, lembrando, visualizando os benefícios que você vai alcançar quando você concluir, realizar esses objetivos que você tanto deseja. Quando nós não acreditamos em nossas próprias metas, dificilmente nós vamos conseguir executar. Dificilmente. Você fala assim, ah não, deixa pra lá. E você começa a procrastinar. Outra forma que sempre falamos aqui é de dividir essa meta, esse objetivo, em etapas, que é aquela técnica do Pomodoro, você fazer em blocos. Grandes projetos ou grandes planos, né, podem ser esmagadores para nós, sobrecarrega a gente, inclusive mentalmente, não só em termos de horas. Você fala assim, nossa Tati, não cabe nas minhas horas. Não só em termos, mas uma sobrecarga mental também, cansaço mental. Então divida essas tarefas em menores, assim fica muito mais fácil de você gerenciar. Torna o seu processo mais fácil, inclusive, de você acompanhar. E você cria menos barreiras, percebe? E é claro, continuando, você precisa obrigatoriamente priorizar. Dar prioridade. Falamos na semana passada sobre isso, sobre como fazer isso em detalhes. Identifique o que realmente é importante e o que é urgente, com base nos seus valores. Se concentra na tarefa que tem mais impacto, o maior impacto para você. Aí você conclui primeiro. Aquela matriz do Eisenhower que eu te expliquei, que eu te ensinei aqui, ela ajuda muito, tá? Com relação a essas prioridades. Muitas pessoas vão fazendo as suas metas, mas esquece que todo plano, ele não resiste ao campo de batalha. Como assim? Estabeleça planos realistas. Porque quando você vai começando a executar, você vai criando obstáculos. Esses prazos irrealistas que podem levar ao estresse, à procrastinação, nervosismo, defina prazos que sejam desafiadores, mas que você consiga alcançar. Não adianta você colocar no papel que você quer emagrecer 5 quilos em um mês. É pouco provável, ao menos que você faça, eu vou tomar remédio, eu vou fazer de forma louca, digamos assim. Não, aqui nós estamos falando conscientemente, de forma saudável, ok? Então você compreender o seu processo, o que vai ser executado, isso vai setar as suas expectativas, inclusive você vai gerir melhor as suas emoções. Funciona mais ou menos assim, quando você estabelece um plano e você fala, esse exemplo que eu acabei de dar, tá? Eu vou emagrecer 5 quilos em um mês. Daí você vai lá, chegou no final do mês, gente, eu emagreci só um. Olha só a sua expectativa. Você criou uma expectativa tão alta, isso é importante, para você realizar. Para você realizar, você precisa ter uma expectativa realista. Você precisa saber o que de fato esperar, o que de fato pode acontecer. Então, ok, eu vou colocar que eu vou emagrecer 5 quilos, é desafiador. Por quê? De forma saudável, você perder 1 quilo por semana até dá. De forma saudável, você diminui suas calorias, come bastante frutas, verduras e legumes. Eu não sou nutricionista, mas é o que eles recomendam, certo? E você consegue, pelo menos 1 quilo por semana é razoável se você fizer exercício físico, se você for regrado, certo? Para algumas pessoas. Mas percebe como isso é desafiador? Então colocar isso como meta, 4 quilos, até dá. Eu até acredito que seja razoável, mas já precisa de um certo comprometimento. Certo não, você precisa ser rígido para que você consiga. Então é disso que nós estamos falando. Você setar suas expectativas. Sonhar é muito bom, só que realizar é melhor ainda. E para que você consiga realizar, você precisa falar assim, ok, eu consigo fazer um Ironman? Eu consigo. Só que
Eu sou sedentária, eu nunca fiz nada. Então eu consigo? Sim, só que quando que eu consigo? Daqui uns 5 anos talvez? Eu vou começar a treinar agora, eu vou começar daqui 3 anos. Então você começa a elaborar um plano realista, percebe? Porque você precisa se treinar, você precisa se organizar, buscar recursos, e é sobre isso, é disso que eu estou falando, certo? Quando você senta de forma madura, de forma honesta, isso é importante, para você elaborar o seu plano e setar as suas expectativas, o que eu espero de mim, o que eu espero do meu esforço, aquela causa-consequência, né? Ação e reação, isso é muito importante. E essa resposta, ela está dentro de você. E muitas vezes nós sabemos. É como abrir uma empresa. Você fala assim, o que eu espero? O que eu espero? Nossa, eu nunca abri empresa, Tati. Eu não sei nada. Eu fui com a cara e a coragem. Então não espera muita coisa. Porque se você não se preparou, se você não buscou ajuda, então a grande chance de você cair naquela estatística, né? De que vai quebrar no primeiro ano. Tem uma estatística que mais da metade das empresas quebram no primeiro ano. Não, Tati, eu me preparei, eu busquei um tutor, eu fiz curso, me planejei, eu tô com um contador. Olha só como o jogo muda, percebe? Olha como o jogo muda. Então há grandes chances de você conseguir, certo? Passar e não cair nessa estatística. Olha que maravilha. É disso que nós estamos falando, certo? Planos realizáveis. Você precisa setar as suas expectativas e elaborar um plano que seja real. Percebe? Real. Eu vou repetir. Sonhar é muito bom, só que realizar é melhor ainda. Então, sonhar como adulto, né? Sonhar como adulto. Criança, eles sonham. Vamos! No meio da semana. Mãe, vamos pra Disney? No meio da semana. Sonhar é muito bom. Sonhar é muito bom. Só que vamos pôr o pé no chão. É sobre isso. É sobre isso, percebe? Vamos lá. Eu esqueci minha água, gente. Bom, esse foi o segundo pilar, ok? Mas é importante que a gente seja flexível dentro desse processo, porque nem tudo vai sair como você colocou no plano. Então esteja aberta para fazer ajustes, mudanças. Essa flexibilidade, ela é essencial para a gente lidar com urgências, imprevistos, que sempre, acreditem, eu acabei de falar que nenhum plano resiste a um campo de batalha, é sobre isso, certo? Então tenha essas expectativas, tenha essas expectativas realistas, maduras, e isso vai fazer com que você continue em andamento, em movimento para realizar os seus sonhos. Eu sei que tudo é muito bonito no papel, uma planilha, é muito legal, só que quando você coloca isso principalmente muito bem planejado, uma mudança drástica pode acontecer nos seus resultados, quando você pega e se organiza de fato. Então, portanto, use ferramentas de planejamento. Use os recursos, a tecnologia, ela está aí para nos ajudar, certo? Existem muitas ferramentas na atualidade, né? Aplicativos disponíveis para nos ajudar, como por exemplo a Asana, o Trello ou o simples Calendar aí do seu celular, tá? Encontra o que funciona melhor para você. Não confia na sua mente. Esse papel, vai te dar muito subsídios quando você coloca isso numa planilha, quando você coloca isso em um aplicativo. Isso te dá subsídios para você poder falar assim, nossa, tá lá. Você se puxa, percebe? Então, é muito bom para você começar o papel, mas vai te dar uma possibilidade de te acompanhar quando você faz uma planilha, um gráfico, você tem notificações te lembrando de executar. E planejar é só o começo. Esse plano, ele vai te dar um subsídio para você poder executar, tá? E claro,
Um bom plano precisa de revisões, porque é lógico, vale lembrar que a vida é dinâmica, nossos desejos também. Então eu recomendo que você reserve um tempo regularmente, uma vez por semana, uma vez por mês, para você revisar, para você fazer ajustes, identificar o que deu errado, o que deu de correto também, porque afinal de contas, né, não só dá errado, né? E ajusta para o próximo ciclo. Isso vai te permitir que você melhore constantemente se você fizer isso. Uma última etapa que eu coloco no meu método COPAR. O COPAR que eu coloco é o C de clareza, o O de organização, o P de planejamento, o A de ação e o R é justamente isso que eu acabei de falar. Você parar, analisar e retificar, reajustar o que está errado e melhorar, porque daí você tem aquele processo Kaizen, como nós falamos, né, de uma melhoria contínua. Você fala assim, nossa, eu me propus a colocar R$500 por mês para poder realizar aquele sonho, só que esse mês eu consegui colocar só 400, tá? Estou dando um outro exemplo. Então no mês que vem eu coloco 600. Por quê? Porque eu parei, eu analisei, olha só como é diferente. Eu parei, analisei, vi que deu errado, vi que deu ruim, certo? E eu reajustei no meio. Porque se você esperar lá no final para você ver, nossa, deu errado. Eu não consegui a viagem, eu não consegui perder aquele quilo, eu não consegui terminar de ler aquele livro, deu ruim. Se você esperar lá no final, dificilmente você vai conseguir ajustar lá no final. Você vai ter que elaborar um outro plano, com outros prazos, percebe? Por isso que essa etapa de você ir revisando periodicamente é muito importante. É muito importante para que você faça isso. Normalmente eu recomendo que você faça isso nos domingos. O domingo é um dia mais leve, né? Normalmente você está mais tranquilo. Então pega um domingo tranquilo e senta. Nossa, o que eu me propus essa semana? Eu consegui? Eu não consegui? E essa próxima semana? Então você vai estabelecendo um cronograma para você. Isso é muito importante, né? Você ter o cronograma para você acompanhar o seu andamento. E você vai gerando resultado e acompanhando. Assim você vai conseguindo aprender, inclusive, com todos os seus erros. Por que eu não consegui? Isso faz parte da estratégia. É você refletir sobre os seus planejamentos, sobre o seu andamento. E funcionou bem? O que eu poderia ter feito de forma diferente? Faça essa pergunta. Use essas lições, essas respostas para você poder melhorar o seu planejamento. Busque um aprimoramento constante. Isso faz parte de uma alta performance. Esteja sempre aberta para você poder aprender a melhorar as suas habilidades de planejamento. Isso é uma prática constante de melhoria, que é o processo Kaizen que eu me referi. Quando você aplica essas estratégias que eu estou me referindo, você vai estar melhorando, né, o seu preparo do planejamento para você superar, né, todas essas dificuldades e ter maior eficiência e eficácia nos seus resultados. Uma parte importante: peça ajuda quando necessário. E eu vou te falar que normalmente você precisa de ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda para o colega, para as pessoas especializadas, para algum mentor. As pessoas podem te oferecer insights, te oferecer ideias interessantes quando você pede ajuda. E é claro, né, duas cabeças pensam melhor que uma. Quantas vezes eu estou tomando meu café da manhã com meu marido e eu vou bater papo do que está acontecendo, que esse é o nosso momento. Olha que eu fiz isso, e ele fala uma coisinha simples. Uma coisinha simples, eu falo, caramba, é mesmo, né? Daí eu vou lá, pá, e aplico. É importante isso. Eu recomendo que você peça ajuda com o caderno
na mão, para você anotar o que a pessoa está te recomendando, certo? Essas etapas do planejamento, para que ele seja realista, para que você consiga alcançar, é importante. É importante. Percebe? Quando você faz aquele, eu planejei, eu chequei se deu tudo certo, eu revisei meu plano, e eu estou acompanhando o meu plano. Olha só, é disso que eu estou falando. Assim você cria planos mais realistas, certo? Só que para você fazer tudo isso, você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Quantas vezes você fala, Tati, eu coloquei lá no papel, eu já atendi muitas pessoas assim. Nós sentamos aqui, Tati, juntas, que eu acompanho online as pessoas, e nós criamos junto, né, com o método Copar, nós criamos juntos o plano e vamos acompanhando, e o meu processo é justamente de acompanhar semanalmente essas pessoas a execução, até elas conseguirem andar sozinhas, certo? É isso que eu faço. E quantas vezes elas falam assim pra mim, Tati, mas olha, essa semana deu ruim, Tati. Eu fiquei com dor de cabeça, eu não dormi legal, eu fiquei cansado, Quantas vezes? E eu, claro, naturalmente já passei por isso. Quantas vezes você fala assim, nossa, Tati, a gente às vezes não dorme bem e quando acorda, a vontade é de não fazer nada. Você tem um papel lá, você tem a planilha lá, você fala assim, nossa, eu quero mais que se exploda aquela planilha porque eu não aguento nem olhar para aquela planilha. Pois é. Então, o que eu recomendo? Isso também faz parte para você criar planos realistas. Você precisa, na hora da execução, estar com energia. Entenda, isso talvez seja o suprassumo de um plano. Não adianta nada você não ter energia vital. O que é energia vital? Nós somos seres humanos, correto? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma mente, quer dizer que você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um coração. Se você não cuidar do seu coração, da sua alma, da sua mente e do seu corpo, você não consegue executar. Você não consegue executar. E é por isso, esse esgotamento de você não se cuidar, ele vai prejudicar o seu plano, certamente. Então, certifique-se de descansar adequadamente, mantenha uma dieta saudável. Você não põe combustível adulterado no seu carro. Pois é. Então, cuide-se, alimente-se bem, se exercita. Isso faz parte para você ter energia. Essas dificuldades de planejamento podem variar de acordo com qualquer situação que você viva. Mas algumas questões comuns podem surgir nesses contextos, como por exemplo, isso que eu acabei de falar. Ah, eu tô cansado. Ah, eu tô irritado, briguei com o chefe. O chefe brigou comigo, não sei, deu ruim. Ah, eu errei ali, eu tô triste. Pois é, como conseguir executar mesmo nessas situações? Pois é, e é sobre isso. Por isso que eu falo para você criar um bloqueio mental, onde você blinda a sua mente. Como? Criando rotinas, que eu chamo de rotinas extraordinárias. Por isso que todos os dias eu sento aqui e eu falo, olha, vamos lá, rotineiros e rotineiras. Vamos sentar, parar, respirar, nos organizar. Papel e caneta na mão, um copo d'água, para você ter um momento de paz, um momento de lucidez no seu dia e organizar as suas ideias. Isso é fundamental para um bom planejamento. Isso é fundamental. Se você não tiver esse momento, esses 5 minutos, ó, não precisa de muito, não precisa de muito. 5 minutos que você para e você fala assim, olha, deixa eu olhar para mim, aquele autocuidado, é sobre isso que eu estou falando agora. Você fala, nossa, mas o que tem a ver o autocuidado com realizar planos e metas? Tudo. Tudo. Se você não cuidar de você, se você não se amar, se você não se olhar, você não vai ter energia para poder executar. Eu atendi uma pessoa ontem exatamente nisso. A hora que eu falei para ela, você precisa se amar, ela começou a chorar, porque eu toquei no ponto
onde ninguém consegue executar se não se ama. Isso é fato. Isso é fato. Se você não ama o que você está fazendo, se você não tem um propósito, se você não cuida de você todos os dias, você fala assim, caramba, eu não dormi bem, eu não me alimentei bem, eu não cuidei, não fiz um alongamento, fala, não tenho tempo, Tati. Você não tem tempo para você? Você vai ter tempo para ir para o hospital. Você vai ter tempo para, sei lá o que for, de pior. Eu não quero nem continuar essa frase. Pois é. Percebe? Então você precisa cuidar de você. Criar rotinas todos os dias. Se organiza. O primeiro plano que eu recomendo que você tenha é um plano de autocuidado. É um plano de autocuidado, onde você fala assim, nossa, todos os dias de manhã eu vou pegar e vou sentar com meu copo d'água, vou fazer minha meditação, eu vou fazer meu agradecimento. São práticas que eu recomendo, tá? Um agradecimento, uma meditação, você escrever como será meu dia. Olha as práticas, vai anotando, olha as práticas que eu estou recomendando. E assim, você vai começando a enfrentar essas dificuldades do planejamento, um planejamento maior. Então, crie rotinas de autocuidado, onde você se ama, onde você se cuida, onde todos os dias você faz por você. Aí sim você vai ter energia, você vai ter potencial, você vai conseguir se enxergar e você vai conseguir enfrentar esses obstáculos que o planejamento traz. Você pode falar assim, nossa, mas me falta tempo, Tati. Tá? Pois é. Muitas vezes as pessoas têm várias responsabilidades e compromissos. A demanda é grande. Vai tornar isso difícil, você conseguir se dedicar aos planejamentos. Mas qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Ah, mas faltam recursos. Eu não consigo, Tati, eu não consigo fazer. Faz uma meditação aqui, sozinho. Você precisa só de uma cadeira. Pode ser desafiador você planejar. Com falta de recursos, por exemplo, financeiro, você fala assim, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro para realizar um plano. Faça com o que você tem. Faça com o que você tem. Porque eu sei que às vezes você fala assim, nossa, o que eu quero, Tati, esse projeto é muito complexo e vai ser difícil eu conseguir executar. Por isso que nós falamos, desmembra o pequeno e comece com um passo. Isso é uma estratégia para você poder realizar. Comece com um passo. E vai buscando as informações e vai caminhando. Você aprende em movimento. Você aprende com o movimento. E quando você vai buscando informação, vai buscando recursos. Assim você vai tomando melhores decisões. E é sobre isso. Quando você se compromete com o seu plano, tudo fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil. E é claro que é impossível você prever, né? O futuro. Você fala assim, nossa, ô Tati, como é que eu vou? Eu não sei se eu vou conseguir. Esse futuro é incerto, né? Vários imprevistos acontecem. Só que mesmo assim, se você não tiver um propósito, é por isso que nós falamos muito do propósito, né? Se você não tiver um propósito para poder executar, dificilmente você vai. Dificilmente. Algumas pessoas podem não ter experiências, né, com planejamento. Você fala, nunca planejei, eu não sei nem o que é, eu não tenho habilidade para isso, para fazer um plano. Faz o mais simples que você consegue, tá? O mais simples que você consegue. Dá o seu primeiro passo, faz o seu melhor com você e vai ajustando. Por isso que nós falamos sobre flexibilidade. Vai ajustando. Assim você começa incompleto, começa, né, como se fosse um rascunho de um plano. Só que você começa e vai executando, certo? E é importante dentro de um plano você envolver todas as pessoas que estão participando daquele plano ou que deveriam, pessoas relevantes, né? Que deveriam participar daquele plano. Se, por exemplo, você tem um plano para poder fazer uma viagem internacional com a sua família, busca o engajamento da sua família, porque isso vai fazer com que vocês realizem juntos. A comunicação, certo?
vai fazer com que seja assertivo a realização. Vai dar clareza nesses objetivos. E vocês façam juntos, percebe? Vocês caminhem juntos. Isso é importante para vocês realizarem os planos, certo? Em projetos ou situações, né, que os requisitos às vezes mudam, você fala assim, nossa, eu elaborei um plano e mudou. Isso pode ser desafiador se você não tiver flexibilidade, se você não tiver um comprometimento, se você não se automotivar e não tiver foco. E é por isso que a gente sempre fala, veja o que você quer, tenha muito claro, tenha uma visão clara dos benefícios que esse plano vai te trazer. Sem isso, vai ser difícil você conseguir manter o seu direcionamento, o seu foco e a sua motivação para continuar agindo. Porque a motivação, ela vem da ação, percebe? Ela vem da ação. Muitas vezes, essa elaboração do plano pode encontrar barreiras. Só que quando você internamente está forte, por isso que eu falei sobre autocuidado, fica muito mais fácil de você continuar executando. Percebe a profundidade disso? E é sobre isso, tá? É sobre isso. Quando você elabora um plano, quando você tem comprometimento e você consegue ter uma visão clara daquilo que você realmente quer, você realiza, você consegue caminhar. Dá o primeiro passo. É isso que eu recomendo. Dá o primeiro passo. E você vai aos poucos. É difícil, é desafiador e você precisa de ajuda muitas vezes. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Busque ajuda, busque recursos e vai fazendo com o que você tem. Isso que é uma coisa que nós aprendemos com o coach, né? Faça o melhor com o que você tem. E assim você consegue realizar, certo? E é importante, para finalizarmos, muitas vezes, eu falei aqui, né? Um plano não resiste a um campo de batalha. Quando você começa a colocar em ação, vai dar ruim, nós vamos ter vários problemas, né? Então tenha isso em mente e saiba, essa flexibilidade que nós falamos, saiba como contornar. Ao invés de você, a filosofia estoica, ela fala bastante disso, né? Ao invés de você, não, eu não consegui dessa vez, aí você faz aquela postura de derrotado, né? Vou até encostar aqui, não consegui, não. Levanta a cabeça, respire, bola, tenta de novo. Tenta de novo. E é assim que você blinda a sua mente. E é fazendo, é acontecendo. Você cria uma resistência dentro de você. Porque você vai fazendo. Porque é por você. Porque é para a sua autorrealização. Isso é importante. Porque muitas vezes nós realizamos planos, você fala assim, deu ruim, você amassa o papel e joga fora. Não, eu não sou para isso. Não, eu não presto para isso. Sim, você presta. Sim, você presta. Tentou de novo, tenta outra vez e faz até você conseguir. Até você conseguir. E quando você pensar em desistir, você retoma tudo, respira, descansa, faz uma pausa breve e retoma seu projeto. Retoma seu projeto, porque isso vai acontecer. Você vai cair, você vai não conseguir realizar, isso vai acontecer. Por que vai acontecer, Tati? Porque isso é natural. Isso é natural. Quando nós estamos ainda aprendendo, quando nós estamos ainda nos capacitando, quando nós fazemos o primeiro esboço, meu filho foi ver os desenhos do jardim, do maternal, quando ele... Nossa, mãe, como eu desenhava ruim, como eu desenhava mal. Pois é, filho. Olha como você está melhor agora. E daqui a alguns anos você vai olhar para esses desenhos de hoje e você vai falar a mesma coisa. Nossa, mãe, como eu desenhava mal no terceiro ano. Pois é, filho. O que isso quer dizer? Isso vale para tudo em nossas vidas. Não vai pensando que você vai elaborar um plano. Você fala assim, nossa, eu sou péssima nisso, eu não consigo gerenciar minha vida, eu não consigo. Sim, você consegue. Sim, você consegue, porque você não pode desistir de você.
Você não pode desistir de você. Então, elaborou um plano, deu ruim? Melhora, aperfeiçoa o plano e tenta outra vez. E assim você vai. E assim você vai, todos os dias. Por isso que eu falei, a rotina ela é soberana. A rotina ela faz isso com a gente. Ela faz com que a gente execute, independente da que a gente queira. E é por isso que eu falo muito sobre disciplina. E é por isso que eu falo muito sobre foco. Por causa disso. Porque a rotina ela faz. Ah, mas eu não quero ir para academia, só que eu coloquei no meu plano. Então eu vou lá e vou para academia. Ah, mas eu não quero ler, só que eu coloquei no meu plano. Tá lá, leitura. Eu quero blindar minha mente, eu quero ser inteligente, eu quero tomar melhores decisões. Então tá lá, leitura. Então eu vou ler. É inegociável. Entenda isso. Quando você tem um plano, você não pode negociar com ele. Siga esse plano. Siga esse plano. O plano precisa do seu comprometimento. E não adianta você trabalhar de uma forma infantil. Ai, não, mas eu não consegui. Ai, passou um brigadeiro aqui e eu comi o brigadeiro, não consegui fazer a dieta. Não adianta. As decisões são suas, a vida é sua, o plano é seu. Então faça com que aquilo dê certo. Só depende de você. Essa é a parte linda de tudo. Só depende de você. Faça com que dê certo. Entende? Só você pode fazer com que dê certo. Essa é a parte mais linda do mundo. É que depende de nós. E é por isso que eu falei sobre o autocuidado. Porque nós precisamos estar fortes. Se você está forte, você sabe disso. Daí você faz dar certo por você. Porque todos os dias você fala assim, nossa, eu não quero mais, eu não aguento. Vamos lá, força, força, foco, vamos lá, força e foco. Todos os dias. Todos os dias. E quando você se lembra disso, você se coloca no trilho, e as rédeas, você vai lá. E a rédea, todos os dias. Você vai sendo um monitor de você. Um cobrador de você. E é para isso. E é por isso. É por você. Agora eu vou jogar a bola para você, para que você coloque isso em prática, crie suas rotinas, e é por isso que eu criei o método Copar, justamente para você colocar isso em prática de forma sistemática, certo? E é isso que o método faz. Mas você consegue. Eu jogo para você, para que você aplique, e depois você volta aqui e me conta como foi a elaboração do seu primeiro plano. Tá? Me conta aqui, eu quero saber, eu vou ficar muito feliz de saber. Agora é com você.